hora de começar. O primeiro jogo é batatinha frita 1, 2, 3. Os jogadores vão poder avançar durante o tempo em que a boneca estiver dizendo batatinha frita 1, 2, 3. Vamos começar? Olá, colegas professores! Antes de mais nada, batatinha frita 1, 2, 3. Ha! Batatinha frita 1, 2, 3. Batatinha frita 1, 2, 3. Batatinha frita 1, 2, 3. Nossa, mãe, nunca vi uma brincadeira de criança causar tanta polêmica e tanto pavor em alguns pais e professores. Professor Max, mas nós não estamos falando da brincadeira, nós estamos falando do seriado. Sim, eu também hoje vim para conversar sobre isso. Sobre esse novo seriado da Netflix, não tão novo, saiu já faz algum tempinho, chamado Round 6, ou 6 partes, 6 rounds, né? Max, por que tanta polêmica com esse seriado coreano, produzido pela Netflix? E o que isso tem a ver com a escola, com as famílias, com essa quantidade de WhatsApps, essa quantidade de mensagens no Facebook e no Instagram? Não veja, cuidado com as suas crianças, ai, essa brincadeira. Eu mesmo fui chamado à escola da minha filha, que tem 10 anos, para conversar sobre isso. Max, conta um pouco essa história pra gente. Foi lançado na Netflix um seriado chamado Round 6. Esse seriado é coreano e ele traz uma temática interessante, macabra, mas interessante. Ele tem desafios, 6 desafios. As pessoas que não passam os desafios são mortas de uma forma muito violenta. E todas elas são reunidas ali porque estão falidas, já não tem muita perspectiva de vida. E ali se desenrolam os dramas humanos naturais de algo assim. E os 6 desafios, e aí é o que toca nas crianças, toca na escola e causou tanta polêmica, os 6 desafios são brincadeiras infantis coreanas. E é interessante, a primeira coisa, é que muitas dessas brincadeiras também são brincadeiras comuns aqui do Brasil. Os jogos infantis, os jogos mais antigos, eles são jogos que perpassaram comunidades culturais. E ao longo do tempo foram passando de culturas a culturas. Por isso temos jogos parecidos. No caso da polêmica inicial, é esse jogo, né? Batatinha frita, 1, 2, 3. Mas que alguns lugares era chamada de estátua, de outros lugares era chamada de stop, outros lugares aqui no Rio Grande do Sul a gente chamava de meia, meia lua, 1, 2, 3. Que nada mais é de uma brincadeira onde uma pessoa fecha os olhos e as outras só pode se movimentar enquanto ela fala essa frase com os olhos fechados. Se a pessoa se mexer, quando ela abrir os olhos, essa pessoa é eliminada da brincadeira. No caso do seriado, eliminada com um tiro. Professor Max, isso é violento? É muito violento. Mas as crianças estão brincando, professor. Isso é perigoso. Calma. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a internet, as mídias sociais, as redes sociais são compostas de muitas linguagens. E cada linguagem propõe um recorte das coisas que passam no mundo. E o seriado esse tem como faixa etária 16 anos. Max, tu acha que está certo? Acho que sim, frente ao que as crianças assistem, o que os jovens assistem, 16 anos para esse filme, não tem cena de sexo, é cena violenta, mas os videogames são violentos, é muito parecido com videogame esse filme, a estética, o jeito de tratar as coisas. Mas o que torna ele um pouco mais agressivo é essa coisa de trazer as brincadeiras infantis. Essa brincadeira da estátua, a brincadeira do cabo de guerra e outras brincadeiras da gente. A brincadeira da bolinha de gude, que são brincadeiras que a gente tem no nosso universo com carinho, com emoção e de repente se transformaram em algo violento. Mas calma um pouquinho para a gente entender isso. Como eu falava, cada setor da internet tem um recorte. E as crianças não estão brincando disso porque assistiram o seriado na Netflix. A minoria, ou quase nenhuma, assistiu esse seriado. Elas estão brincando disso porque elas têm visto isso aonde? No TikTok.
Ela tem que respeitar os meus... Que não querem respeitar os semáforos. Um olhar não mata. E no TikTok, onde elas brincam... Eu sei, não me dá resultado nenhum. No TikTok, onde elas brincam, onde elas veem dancinhas, tem recortes dessa brincadeira, deixando essa cena divertida pelos personagens, pela boneca, e revivendo essa brincadeira nas escolas. Claro que na hora que a brincadeira acontece, elas caem para trás, se fingem de morta, mas isso não faz parte do universo do que elas estão assistindo. O que elas estão assistindo lá no TikTok é uma boneca falando e as pessoas rindo, parando, se mexendo, mas ninguém é morto, não tem sangue, não tem tiro. É como uma brincadeira na nossa época. Então nós temos que ter cuidado nessa censura, nessa preocupação, nesse monte de grupo de WhatsApp, Facebook, Instagram, onde a gente vai disseminando meias verdades e aguçando muito mais a curiosidade das crianças. Porque a gente tem que ter muita atenção. Quando a gente começa a falar, elas deixam de olhar só no TikTok, porque lá, para elas, é só uma brincadeira, e passam a querer ver lá no Netflix o filme. E aí sim, para menores de 16 anos, não é aconselhável. Então, o que eu aconselho mesmo para nós pais? Vamos assistir mais filmes com as nossas crianças, aí a gente vai ter a certeza de como é o universo delas. Segundo, vamos brincar as brincadeiras infantis, antigas, como a gente brincava antigamente, trazer de volta nas escolas, o cabo de guerra, a nossa brincadeira de estátua, brincando de uma maneira mais tranquila, mas também deixando eles trazer o universo deles. Então, calma. As crianças não estão lá vendo no Netflix aquele monte de tiro na cabeça das pessoas. Elas estão vendo no TikTok, dentro do Instagram, dos stories, pedacinhos aonde se valoriza a brincadeira. E quando eu fui na escola da minha filha, chamado lá com a professora preocupada, que elas brincavam, as colegas estavam brincando dessa batatinha frita, 1, 2, 3, e caíam no chão. A professora foi procurar na internet e viu o filme e se apavorou. E eu entendi, claro, professora, mas elas não viram, minha filha não viu. E brinca por causa do TikTok. Então, cuidado, vamos mesclar o que podemos fazer na escola, o que não podemos, o que devemos valorizar em casa, o que não devemos valorizar. As brincadeiras infantis são muito legais e perpassam o tempo. A violência faz parte da nossa comunidade. Então, a melhor forma de tratar com isso é discutir, conversar, explicar para as crianças por que está dando essa polêmica, se elas não entenderam, porque em lugares estão proibindo. Não pode brincar disso aqui! Mas elas nem sabem por que não pode. Para elas é uma brincadeira inocente. Então, cuidado e vamos manter o entendimento. No mundo digital, cada lugar recorta as coisas de uma maneira. Às vezes os recortes são prejudiciais, às vezes não tanto. Então, calma pais, calma professores e vamos continuar com a alegria, porque as brincadeiras devem sempre ser alegres. Um beijo no coração de todos! E aqueles que ficaram curiosos, vai lá na Netflix, Round 6, mas é só para maiores de 16, hein? Um beijo, tchau, até a próxima!